Olá, pessoal! Neste segundo vídeo do módulo 5, iremos calcular a taxa de mortalidade materna, um indicador importante na vigilância em saúde. A taxa de mortalidade materna é calculada a partir do número de óbitos maternos, ocorridos por 100 mil nascidos vivos de mães. Esta taxa é definida como a morte durante a gravidez ou no prazo de 42 dias após o final da gestação. A taxa de mortalidade materna é um indicador muito utilizado para entender e comparar um importante problema de saúde pública global: a condição de saúde das mulheres e o desenvolvimento econômico e as desigualdades sociais dos países. Para obter a taxa de mortalidade materna, o número total de mortes maternas é dividido pelo número total de nascimentos vivos e multiplicado por 100 mil, um fator padronizador de decimal. Para calcular a taxa de mortalidade materna, será necessário carregar 3 pacotes adicionais: o Tideverse, Foreign e o Lubridate. Para isso, digite Library, abre parênteses, Tideverse, Ctrl Enter. Library, abre parênteses, Foreign, Ctrl Enter. Library, abre parênteses, Lubridate, Ctrl Enter. Neste exercício, iremos utilizar os dados exportados do Sistema de Informação de Mortalidade do Estado do Acre. Será necessário importar 3 bases de dados. Localize no Moodle o menu lateral Arquivos e faça download dos arquivos do_.dbf, seed-10, grupos.csv e nv_ac_15_20.csv e baixe para uma pasta conhecida de seu computador. Vamos começar importando para o R as bases de dados. Primeiro, vamos importar a base do _ac.dbf. Esse arquivo possui informações de declarações de óbito para o estado do Acre. Vamos chamá-lo no R de base _óbito_ac. Para isso, digite base _óbito_ac, combine Alt da esquerda e menos para inserir o símbolo de atribuição read.dbf, abre parênteses, abre aspas, barra invertida, bases. Note que aqui salvamos o arquivo de interesse na pasta bases. Em seu computador pode estar em outra pasta. Caso esteja, mude o nome para a pasta de salvamento e prossiga com o código barra invertida do _ac.dbf, fecha aspas, vírgula, s.is igual true e combine Ctrl Enter para enviar o código para o console. Em segundo, vamos importar a base seed-10 grupos.csv. Esse arquivo possui informações das causas dos óbitos para o estado do Acre. Vamos chamá-lo de grupos_causas. Para isso, digite grupos_causas, Alt da esquerda e menos, read_csv2, abre parênteses e aspas, barra invertida, bases. Note que aqui salvamos o arquivo de interesse na pasta bases. Em seu computador, pode estar em outra pasta, barra invertida, seed-10 grupos.csv, Ctrl Enter. E em terceiro, vamos importar a base nv_ac_15_20.csv. Esse arquivo possui o número de nascimentos vivos por ano, do ano de 2015 até 2020, no estado do Acre. Vamos chamá-lo de nv_ac, Alt da esquerda e menos, read_csv2, abre parênteses e aspas, barra invertida, bases. Note que aqui salvamos o arquivo de interesse na pasta bases. Em seu computador pode estar em outra pasta, barra invertida, nv_ac_15_20, Ctrl Enter. Agora, com as bases importadas, iremos preparar a tabela base _óbito_ac, criando novas colunas e modificando colunas já existentes usando a função mutate. A função mutate
cria novas colunas processando por linha informações de uma ou mais colunas já existentes na tabela. Em conjunto com a função mutate, iremos usar outras funções. A função str_sub, que remove os caracteres de uma informação de texto baseado no caráter de início e de fim, respectivamente. As funções dmy e year, que adequam informação para o formato de data e de ano em específico, respectivamente. A função case_when, que atribui um valor baseado em um teste lógico. Na direita, se informa o teste lógico seguido do símbolo til e depois o valor correspondente. A função s.numeric, que transforma a informação em valor numérico. Para acompanhar o código, também é necessário saber a estrutura geral da coluna idade. A coluna idade contém valores de 3 dígitos. O primeiro dígito informa a unidade da idade. Por exemplo, anos ou meses, e as outras duas a quantidade. Essa coluna é importante, pois vamos classificar as idades por faixa etária. Agora que já conhecemos alguns detalhes importantes da base que será trabalhada, vamos colocar a mão na massa. Vamos salvar o resultado da sequência de comandos que irá criar ou transformar colunas da tabela base_óbito_AC em um objeto de mesmo nome. Em R, essa operação se chama sobrescrever. Dentro da função mutate, iremos primeiro criar uma nova coluna chamada causa_básica_3C, que terá os 3 primeiros caracteres da coluna causa BAS, que correspondem ao código geral da causa do óbito. Depois, vamos criar a coluna ano_óbito, que terá o ano da data do óbito, obtido da transformação na coluna DT_óbito para o valor do tipo ano, usando a função year. A função year requer como input o output da função dmy. Então, iremos modificar os valores da coluna sexo de 1 ou 2 para masculino e feminino, respectivamente, usando a função case_when. Caso exista algum outro valor além de 1 e 2, a função colocará NA, pois iremos acrescentar o valor true til NA underline character underline no final do case underline when. A coluna sexo será transformada em fator usando a função factor. Para obter a faixa etária, primeiro vamos criar a coluna unidade underline idade usando a função case_when, que terá o primeiro caráter do valor presente na coluna idade, que contém as 6 unidades de idade da tabela: anos, mais, anos, meses, dias, horas, minutos, e são respectivamente representados por números inteiros de 5 até 0. Então, criamos a coluna idade underline num, usando a função s.numeric e a função str_sub, que pegará o segundo e terceiro caractere da coluna idade, que correspondem aos valores da idade naquela unidade de idade. Por último, vamos criar a coluna da faixa etária. Aqui iremos dividir a idade por intervalos de 5 anos nas idades iniciais, do 0 até os 19, e depois em intervalos de 10 anos, dos 20 até os 80. E vamos agrupar as idades acima de 80, totalizando 11 classes etárias. Os valores da faixa etária ficaram armazenados na coluna fx_etária_11c, usando a função case_when between e depois transformando-a em fator com a função factor. A função between retorna um vetor lógica com true para as posições das ocorrências que estão dentro do intervalo de valores delimitado por um valor inicial e final. Por fim, iremos unir a tabela resultante com a base grupos causas pelo código da causa do óbito. Agora vamos para a sequência de código que vai aplicar todas essas operações. Digite base_óbito_AC, alt da esquerda e menos, base_óbito_AC, Ctrl+Shift+M, mutate, abre parênteses, causa_básica_3C, igual, str_sub, abre parênteses, causa BAS, vírgula, 1, vírgula, 3, fecha parênteses,
DT óbito igual DMY, abre parênteses, DT óbito, fecha parênteses, vírgula, ano, underline óbito, igual, year, abre parênteses, DT óbito, fecha parênteses, vírgula, sexo igual case, underline when, abre parênteses, sexo igual 1, entre aspas, tio, masculino, entre aspas, vírgula, sexo igual 2, entre aspas, tio, feminino, entre aspas, vírgula, true, tio, NA, underline, character, underline, fecha parênteses, vírgula, sexo igual factor, abre parênteses, sexo, vírgula, levels igual C, abre parênteses, e entre aspas e separado por vírgula, masculino, feminino, fecha dois parênteses, vírgula, unidade, underline, idade igual, case, underline, when, abre parênteses. Aqui, vamos classificar as unidades de idade que vão de 5 até 0 em anos, mais até minutos. Digite. Abre parênteses, STR, underline, sub, abre parênteses, idade, vírgula, 1, igual, 5 entre aspas, fecha parênteses, tio, anos mais, entre aspas e vírgula. Iremos repetir isso mais 5 vezes, apenas trocando o número entre aspas e o valor depois do tio, entre aspas. 4 corresponde a anos, 3 a meses, 2 a dias, 1 a horas e a 0 a minutos. Depois de minutos entre aspas, fecha parênteses, vírgula, idade, underline, num, igual s, ponto numeric, abre parênteses, str, underline, sub, abre parênteses, idade, vírgula, 2, 3, fecha dois parênteses, vírgula, fx, underline, etária, underline, 11c, igual case, when, abre parênteses, unidade, underline, idade, igual, anos entre aspas e between, abre parênteses, idade, underline, num, vírgula 0, vírgula 4, fecha dois parênteses, tio, 0 a 4 entre aspas, vírgula. Agora iremos repetir esse trecho de código mais 10 vezes, pois são 11 classes de faixa etária e esse trecho de código anterior criou a primeira classe, mudando apenas o intervalo dentro a função between, que ao invés de começar no 0 e terminar no 4, vai mudar conforme a classe e o valor da classe, que é determinado pelos valores inicial e final usados na correspondente função between. Nas próximas 3 classes, o intervalo é de 5 anos. Então, a partir da quarta classe até a penúltima, o intervalo é de 10. O último intervalo é de valores maiores do que 80 anos. Termine o case underline when com o valor true, till, NA, underline, character, underline, fecha parênteses, vírgula. E por último, vamos transformar a coluna de faixa etárias em fator. Digite fx, underline, etária, underline, 11c igual factor, abre parênteses. fx, underline, etária, underline, 11c, vírgula, levels igual c, abre parênteses e preencha com as 11 classes etárias que criamos a função case underline when entre parênteses, 0 a 4, 5 a 9, etc. Fecha 3 parênteses depois da última classe. E por último, unimos com a base com a informação da causa do óbito. Continue digitando. Ctrl Shift M, left underline join, abre parênteses, grupos underline causas, vírgula, by igual C, abre parênteses e aspas, causa underline básica underline 3C, fecha aspas, igual CAT, entre aspas, Ctrl Enter. Pronto, com isso acabamos a preparação de uma das bases de dados geral que será utilizada para calcular a taxa de mortalidade materna. Agora que temos base underline óbito underline AC com as colunas necessárias para calcular a taxa de mortalidade materna, vamos calcular a taxa. Na tabela, base underline óbito underline AC, há todas as causas de óbito para todas as classes etárias e para todos os sexos.
Então, para obter a taxa de mortalidade materna, vamos primeiro filtrar as ocorrências pelas características de interesse, sexo feminino, dentro de uma faixa etária, que é mais comum a gravidez no Brasil e que a causa do óbito foi considerada a gravidez. Para isso, vamos usar a função filter. Depois, vamos fazer a contagem de ocorrências do ano do óbito, usando a função count, que conta o número de ocorrências dos valores de uma coluna, lembrando que a tabela base _óbito _AC contém informação para os anos de 2015 até 2020. Então, vamos unir a tabela de contagens de óbitos por ano com a base NV_AC, que contabiliza o número de nascimentos vivos para o mesmo ano. Depois que a tabela de contagem de mortes maternas tiver coluna com informação sobre o número total de possíveis mortes maternas, o número de nascimentos vivos, vamos calcular a taxa de mortalidade materna usando a função mutate. Para isso, digite base _óbito _AC Ctrl+Shift+M, filter, abre parênteses, sexo, igual, feminino, entre aspas, vírgula, FX _etária, _11C, porcentagem em porcentagem, C, abre parênteses, entre aspas e separado por vírgula, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 29, 30 a 39 e 40 a 49. Essas são as idades comuns de maternidade no Brasil. Fecha parênteses, vírgula, grupos, igual, causas maternas, entre aspas, fecha parênteses, Ctrl+Shift+M, count, abre parênteses, ano, óbito, fecha parênteses, Ctrl+Shift+M, bind, cause, abre parênteses, NV_AC, fecha parênteses, Ctrl+Shift+M, mutate, abre parênteses, razão, morte, materna, igual, abre parênteses, N, barra invertida, N, nascidos, vivos, fecha parênteses, asterisco, 100.000, Ctrl Enter. Pronto! Com essa sequência de códigos, calculamos a taxa de mortalidade materna. No console, uma tabela com 6 linhas, uma linha para cada ano presente na base, de 2015 até 2020, que fica na primeira coluna. Na última coluna, a taxa de mortalidade materna por 100.000. Agora você já sabe como calcular a taxa de mortalidade a partir de bases importadas do repositório do DataSUS. Continue seus estudos com o material do módulo 5, onde você encontrará material de estudo sobre outras taxas de mortalidade, como a mortalidade infantil, e também maneiras de avaliar a associação entre variáveis categóricas. Parabéns! Você chegou no último vídeo do módulo 5 do curso de Análise de Dados para Vigilância em Saúde e completou o curso básico. Continue seus estudos e aproveite para se inscrever nos nossos cursos de Visualização de Dados de Interesse para Vigilância em Saúde, Produção Automatizada de Relatórios na Vigilância em Saúde, Construção de Diagramas de Controle na Vigilância em Saúde, Linkage de Bases de Dados de Saúde, Análise espacial de dados para vigilância em saúde, construção de painéis, dashboards para monitoramento de indicadores de saúde. Até o próximo curso!